Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida. E hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. Que hoje você possa receber uma palavra de Deus. É muito bom acordarmos e estar diante da presença de Deus, daquele que cuida de nós, daquele que tudo sabe, daquele que tudo faz, daquele que é soberano em nossas vidas. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Teres, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Vilma, Deus abençoe, querida. Bom dia, meu amigo, Zaguete, Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo, vamos chegando. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Vamos chegando para mais um devocional, mais um momento onde vamos ser ministrados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos faz caminhar em segurança, através da palavra que aprendemos a viver, a administrar os conflitos, a administrar os sentimentos, os pensamentos. É a palavra de Deus que nos ensina a viver como homens e mulheres de Deus. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos chegando. É isso aí, Teres, alimentar o espírito, Bênção de Deus. Amém, amém. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para que a gente possa hoje aprender algumas coisas da parte de Deus, Deus é um Deus que nos ensina, Deus é um Deus que nos ministra no nosso coração para que a gente possa ter uma vida mais leve, entender, alguns princípios. Então vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: gigantes. Gigante. Cada um tem o seu. Gigante. Cada um tem o seu. Eu falei uma vez aqui no devocional que existem duas coisas que nos nivelam, duas coisas que nos faz sermos iguais diante da vida, diante de Deus. A primeira é a morte. É uma realidade para todos nós. É uma realidade para todos nós. Apesar da gente não gostar de falar dela, apesar da gente não entender muita coisa sobre ela, a morte, ela é uma realidade igual para todos nós. Para todos nós. Isso é uma coisa que nos nivela. Isso é uma coisa que nos faz iguais perante a vida e perante Deus. A outra coisa que nos nivela perante a vida e perante Deus são os desafios, os problemas, os gigantes que enfrentamos na nossa vida. Todo mundo tem o seu problema. Todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem os seus desafios para enfrentar. Por isso eu quis dar o tema hoje desse devocional de gigante. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. Cada um tem o seu. E eu quero começar o devocional de hoje lendo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, nos diz assim: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem disse isso foi um rei, que se tornou rei depois, Davi. Davi enfrentou o seu gigante. Davi enfrentou o seu gigante. E pelo fato dele enfrentar esse gigante, que você conhece a história, a vida dele mudou. A vida dele mudou. E é interessante que ele enfrentou o gigante com essa frase: Você vem contra mim contra espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você já disse isso para os gigantes da sua vida? Você já disse isso para os problemas da sua vida? Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mônica, sejam bem-vindas. Quando você enfrenta um gigante na sua vida, quando você enfrenta um desafio na sua vida, um problema, você já disse isso? Bom dia, Anitta, seja bem-vinda. Você já disse essa frase para o seu problema, para as questões da sua vida? Você vem contra mim com essa força, com esse poder. Você vem contra mim com essas questões, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Você já disse isso para o seu gigante? Se você não disse, costuma dizer a tudo aquilo que se levanta contra você. Costuma dizer essa frase para aquelas coisas que acontecem contra você. Davi estava diante de um gigante. Davi estava diante de um dos maiores desafios da vida dele. Lembrando que Davi, nesse momento, ele era apenas um pastor de ovelhas. E um gigante filisteu estava desafiando o povo de Israel. Mas depois que Davi enfrentou esse gigante, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Entenda uma coisa, queridos, em tempo de crise é que se manifestam os heróis. Não esqueça disso. Em tempos de crise é que se manifestam os heróis. Em tempo de crise que aquele que Deus levanta se revela. Ei, não tenha medo do gigante que se levanta contra você. Não tenha medo das questões e demandas que chegam na sua vida, porque elas vão chegar. Elas chegam. Elas chegam. É infantil da nossa parte achar que a vida é um mar de rosas. Não é. A vida não é um mar de rosas. A vida é luta, é batalha, é uma guerra. Mas sempre que você se colocar numa batalha, numa guerra, coloque como Davi se colocou diante do gigante. Você vem contra mim com espada, lança, dardos. Eu vou contra você. Eu vou contra essa crise. Eu vou contra esse problema. Eu vou contra essa doença. Eu vou contra essas questões. Eu vou contra essas demandas. Eu vou contra esse gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos. É na crise que se manifestam os verdadeiros heróis. Depois de uma grande batalha, a vida de Davi mudou. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Entenda uma coisa, queridos. Nenhuma adversidade será maior que você, ao menos que você deixe ela ser. Nenhuma adversidade será maior que você, a menos que você deixe ela ser. A menos que você dê para ela créditos, para ela se engrandecer diante de você.
Não existe situação impossível para Deus. Não existe. Existem situações onde a glória de Deus será manifestada. Existem demandas na nossa vida para a glória de Deus se manifestar. Existem desafios na nossa vida para a glória de Deus se manifestar. Se ela ainda não se manifestou, é porque você ainda não se colocou numa posição de enfrentamento dos desafios da vida. Sabe, tem gente que foge de problema. Tem gente que foge dos gigantes, tem gente que foge. Encare de frente, seja qual for o problema. Seja qual for o gigante. Encare de frente. E nesse enfrentamento que você vai em nome do Senhor dos Exércitos, a glória de Deus se manifestará. A glória de Deus se manifestará. Gigante, cada um tem o seu. Então, em frente. Em frente em nome do Senhor dos Exércitos. Se posicione diante dessa batalha que de repente chegou na sua vida. E eu quero falar sobre isso. Como eu devo me posicionar? Como enfrentar essas lutas? Como enfrentar esse gigante que chegou na minha vida? Como enfrentar e vencer essa batalha? Isso tem a ver com posicionamento. E eu pergunto para você nesta manhã, como é que você tem se posicionado diante das questões da vida? Como é que você tem se posicionado diante dos conflitos da vida? Qual é a sua posição? De um homem, de uma mulher que tem Deus na vida e sabe do poder e da glória de Deus? Ou uma posição de fraqueza, limitação, do não reconhecimento de quem é Deus na sua vida? O gigante para ser derrubado, os problemas para serem vencidos, tem a ver com posicionamento, com como você se coloca diante da situação. Como eu falei, gigante, cada um tem o seu. Os problemas nivelam a nossa vida. Todos nós temos problemas. Todos nós temos questões para enfrentar. A diferença da vitória está no posicionamento que você tem diante do seu gigante. Às vezes você olha para o vizinho e vê que ele venceu uma grande batalha e você ainda está brigando com a sua. Por quê? Por causa do posicionamento. É o posicionamento que define a vitória. Grave isso. É o posicionamento que define a vitória. Deus te quer de pé. Deus te quer forte nele. Deus te quer valente, corajoso nele. Jesus Cristo não negou que teríamos problema. Pelo contrário, Jesus Cristo foi transparente. Jesus Cristo deixou muito claro: no mundo passais por aflições. Mas ele não termina aí, ele diz: tenha bom ânimo. Essa palavra bom ânimo no original quer dizer tenha coragem, tenha determinação, tenha posicionamento, tenha foco. Eu venci o mundo. Bom dia, Cláudia, seja bem-vindo, querida, Deus abençoe. Tudo é questão de posicionamento. Como você tem se colocado diante das questões da vida. E eu quero aqui separar de uma forma muito clara e muito objetiva o que devemos fazer para enfrentar os nossos gigantes. O que devemos fazer para nos posicionarmos diante disso que se levantou contra nós, diante de uma situação, diante de uma questão que de repente está nos afligindo. Primeira coisa que você precisa ter, eu e você precisamos ter para enfrentar os nossos gigantes. Primeira coisa, traga
sempre em sua memória o que Deus já fez por você. Traga sempre na memória, acho que deu algum problema aqui, agora voltou ao normal. Traga sempre na memória o que Deus fez por você. Traga sempre na memória, traga aqui na sua mente o que Deus já fez por você. Faça uma retrospectiva da sua vida e comece a pontuar o que Deus já fez por você. Comece a trazer nessa memória, na sua mente, os livramentos de Deus, as vitórias que Deus já realizou com você. Porque o ser humano, por natureza, ele esquece muito fácil. Quando você enfrenta uma batalha, você fica tão aflito, aflita, preocupado, preocupada, mas esquece que é mais uma, porque as outras já foram vencidas. As outras já foram vencidas em Deus. Essa que de repente você está enfrentando hoje é mais uma. É mais uma a ser vencida, é mais uma a ser derrubada, é mais um gigante para cair. Então, tenha esse posicionamento diante da situação, trazendo na memória aquilo que Deus já fez por você. Você está aqui hoje comigo, junto nessa live, porque você já venceu. Agora é mais uma batalha. É mais um gigante. Davi trouxe na memória as batalhas que ele já venceu. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 e 37. Preste atenção. Palavras de Davi. Bom dia, tá? Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Sejam bem-vindas. Olha o que Davi disse. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras de um urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Entendeu? Davi está falando, esse Deus, que é o Deus dos exércitos, que me livrou das garras de um urso, de um leão, me fez vencer, me livrará das mãos desse incircunciso, desse filisteu. Davi trouxe à memória as batalhas que ele já venceu, pois ele, como pastor, tinha matado um urso, tinha enfrentado um leão. Davi olhou para aquele gigante como mais um. E essa é a nossa postura. Diante dos desafios da vida, encare como mais um desafio a ser vencido. Só existe vitória quando existe um problema para ser vitorioso. Só existe vitória quando existe uma questão para ser vencida. Ninguém vence sem batalhar, ninguém vence sem percorrer o percurso da conquista. A batalha que enfrentamos é o percurso para a conquista, para a vitória. Sabe, quando temos em nossa mente o que Deus já fez, lutamos com mais convicção, lutamos com mais certeza. Quando temos à nossa frente um grande gigante, nós somos tentados a nos esquecer do que Deus já fez. Quando temos um gigante na nossa frente, esquecemos do leão e do urso que já matamos. Traga na sua memória o que Deus já fez por você. Nunca esqueça dos feitos do Senhor na sua vida. Se é para você voltar ao passado, volte para isso, para lembrar do que Deus já fez por você. Isso vai te encher de coragem, isso vai te encher de fé. Sabe por quê? Porque Deus não muda. O mesmo Deus que fez você matar um leão lá atrás, o mesmo Deus que fez você matar um urso lá atrás, é o mesmo Deus que continua na sua vida junto para enfrentar esse novo desafio.
traga na memória o que Deus já fez por você. Amém? Segunda coisa que precisamos entender para você enfrentar esse novo desafio, enfrentar essa nova demanda, essa nova questão na sua vida. Elimine tudo que for empecilho para a sua vida. Elimine tudo que for empecilho para a sua vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39 diz assim: Então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, com a sua túnica. Colocou uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Olha que interessante. Depois que Davi decidiu enfrentar aquele gigante, depois que ele já estava se posicionando para enfrentar aquele gigante, Saul, o rei de Israel, então decidiu pegar a sua própria armadura e colocar em Davi. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A diferença é que Davi era um menino franzino, pequeno. Davi era considerado um dos maiores homens de Israel. Davi era, a palavra de Deus diz que entre os homens, ele se destacava na altura. Ele era muito alto. A armadura de Saul não era armadura para Davi. E Davi deixou muito claro: eu não consigo andar com isso. Entenda uma coisa, queridos. Deus coloca na sua mão exatamente os recursos que você precisa, que são seus, para enfrentar o gigante. Você não vai enfrentar as batalhas da sua vida com recursos de terceiro. Você não vai enfrentar as batalhas da sua vida com as coisas dos outros, não. Você vai enfrentar as batalhas da sua vida com aquilo que Deus colocou na sua mão, com aquilo que Deus colocou em você, daquilo que é seu. Sabe, Deus te capacita para as batalhas. Deus te capacita para esse enfrentamento. Então se livre de tudo aquilo que te atrapalha. Se livre de tudo aquilo que não te pertence para enfrentar as batalhas da vida. Davi declarou: eu não consigo andar com isto. Sabe por quê? Porque a armadura de Davi que ele estava usando não era dele, era de outra pessoa. Você não vai batalhar com as coisas dos outros. Você vai batalhar com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Deus te deu habilidades, Deus te deu dons, Deus te deu os talentos para serem usados. Deus te capacita todos os dias para você usar aquilo que Deus colocou na sua mão. A armadura era de Saul. E Davi tomou uma decisão muito sábia. Ele tirou tudo aquilo que ia atrapalhar ele naquela batalha. Ia atrapalhar ele a lutar contra o seu gigante. Então, queridos, nas suas lutas, faça como Davi. Tire tudo aquilo que possa ser um empecilho na sua vida. Lute com as armas que você já tem. Lute com a experiência que você já tem. Lute com a sabedoria que Deus já te deu. Lute com aquilo que Deus já proporcionou em você. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa, terceiro posicionamento que devemos ter quando vamos enfrentar o nosso gigante, enfrentar a nossa batalha, foi o que eu acabei de falar: use as armas que você tem. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje
de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi era pastor de ovelha. Davi usava a tiradeira. Algumas pessoas falam estilingue, né? A tiradeira, que era o que ele usava para afugentar os animais que chegavam perto das suas ovelhas. Davi tinha experiência com esse tipo de arma. Davi tinha experiência com esse tipo de recurso. E foi isso que ele usou. Deus já te deu recurso. Deus já te deu experiência. Deus já derramou sobre você dons e talentos para você enfrentar o que for. Use as armas que você tem. Use as armas que você tem. O gigante não viu lança e nem espada nas mãos de Davi. E de forma equivocada, erradamente, ele achou que Davi não tinha armas. Davi tinha o Senhor dos Exércitos com ele. Davi tinha uma tiradeira e 5 pedras lisas. Algumas versões chamam de funda, né? Aquele negócio que gira com as pedrinhas. E foi com ela que ele venceu a batalha. Não fique com medo do que o outro tem na mão. Não fique com medo do que o gigante possui. Não fique com medo das circunstâncias que chegam na sua vida. Use as armas que você tem. Sabe, só porque não temos os recursos que o mundo considera importante, isso não significa que não disponhamos de nenhum recurso para vencer os nossos gigantes. Nós temos o Deus em nós. Nós temos o Senhor do Exército por nós. Nós temos o soberano Deus em nós. E era o que Davi tinha. E Davi tinha nas suas mãos uma funda. E com ela ele derrubou o filisteu. Vocês conhecem a história. Para enfrentar os problemas da vida, use as armas que você já tem. E creia que o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, peleja a sua batalha, luta a sua batalha. Se posicione como filho de Deus, se posicione como filha de Deus diante das adversidades da vida. Entenda, gigante, cada um tem o seu, mas é o posicionamento que vai fazer a diferença na hora da batalha. Use as armas que você tem. Quarto ponto importante, o posicionamento, quarto ponto que devemos ter ao enfrentar os gigantes da vida. Ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. Existem muitas pessoas que dão palpite nas batalhas dos outros. Grave isso. Existem muitas pessoas que dão palpites nas batalhas dos outros. Entenda, cada um tem o seu gigante. O meu enfrentamento é diferente do seu. As minhas lutas são diferentes das suas. Porque cada um tem o seu gigante. Cada um tem o seu gigante. Tem gente que adora dar estratégia para a sua batalha. Entenda que a estratégia do outro não é a sua estratégia. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A estratégia do outro não serve para você. A sua estratégia não serve para o outro. Gigante, cada um tem o seu. Deus te dá uma estratégia que é diferente do que Ele deu para mim. Deus coloca armas na sua mão que é diferente das armas que eu tenho nas minhas. Então não pare para ficar ouvindo o que as pessoas pensam a respeito da sua batalha, a respeito de você. Ignore. Na hora de enfrentar a batalha, ouça o que Deus tem a dizer sobre ela. Ouça o que Deus tem a dizer sobre você.
Ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 e 42 diz assim: Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Ei, as circunstâncias da vida debocham de você. As demandas da vida riem de você. Ignore. Enfrente a batalha com aquilo que Deus colocou na sua mão, com a estratégia que Deus te deu, com a força que Deus te capacitou. Pode ser que em algumas batalhas da vida você venha a ser desprezado, até por entes da família. Eu já ouvi de parentes meus: você não vai conseguir, Fernando. Você não vai vencer dessa vez, está muito difícil. Eu já ouvi muito isso, de pessoas que eu amo. Mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Você está sendo desprezado, você está sendo desprezada. Você está sofrendo preconceitos, você está enfrentando calúnias, difamação. De repente pessoas estão falando contra você. Você está sendo desacreditado diante de alguma batalha que você precisa se posicionar. Ignore. Ignore. Voe mais alto. Voe mais alto. Você não é o que as pessoas pensam sobre você. Coloca isso na sua mente. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é o que Deus diz quem você é. E Deus nessa manhã diz: ei, você é meu filho. Você é minha filha, amada, amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu capacitei, em quem eu coloquei o meu espírito, em quem já venceu outras batalhas em meu nome. Isso é você. Esse é você. O que as pessoas pensam, deixam de pensar ou falam, ignore. Ignore. Davi ignorou o desprezo do gigante. Davi ignorou o desprezo dos seus irmãos. Depois você lê o livro de 1 Samuel. Davi ignorou tudo e todos e se posicionou em Deus. Se posicionou em Deus. Quer vencer uma batalha? Ignore o que as pessoas pensam ou falam sobre você. Você é exatamente aquilo que Deus diz quem você é. Sabe? Quando vamos enfrentar uma batalha, isso não está aqui no meu esboço que eu preparei, mas isso veio na minha mente agora, eu sei que é do Espírito Santo. Grave isso que eu vou dizer. Quando você vai enfrentar um gigante, outro gigante deseja se levantar. Quando você vai enfrentar um gigante na sua vida, outro gigante deseja se levantar. O gigante que está aqui dentro. O gigante do medo, o gigante da incapacidade, o gigante da limitação. Toda vez que você vai enfrentar uma batalha, esses gigantes aqui internamente desejam se levantar. A voz do seu sentimento, a voz do seu pensamento, que geralmente são vozes contrárias. Ignore. Ignore. Ignore o que os seus sentimentos dizem a respeito dessa batalha. Porque geralmente os sentimentos vão dizer ao contrário, você não vai conseguir. Esse gigante é muito grande para você. Esse desafio é muito intenso. Geralmente esse gigante interno ele se levanta quando você vai enfrentar outro gigante, quando você vai enfrentar uma nova batalha. Ignore também essa voz contrária. Ignore também essa voz, de repente, do pensamento. Fique com aquilo que Deus já colocou. Eu sou o seu Deus. Essa peleja não é sua, é minha. Essa batalha quem vai guerrear sou eu.
lute em meu nome, se posicione em meu nome. Eu sou o Senhor. Ei, Deus jamais perdeu e jamais perderá uma batalha. Se posicione ignorando todas as vozes contrárias no momento da batalha. Não deixe o gigante aqui internamente se levantar contra você, mas foque no Senhor. Se mantenha em Deus, que a vitória é certa, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Quinto ponto, já estamos caminhando para o final. Tem mais 2 pontos além desse e já vamos finalizar. Quinto ponto, quinto posicionamento que você deve ter diante dos gigantes da vida. Seja valente e corajoso, corajosa até o fim. Não desanima, não se abale. Seja corajosa, seja corajoso até o fim. 1 Samuel capítulo 17, agora versículo 43 em diante. E disse Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Isso é o gigante dizendo a Davi. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com esse pedaço de pau? Ele estava com um cajado na mão. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi tinha tudo para desistir nesse momento. Davi tinha tudo para escutar, de repente, o gigante do medo que se levantou dentro dele. Afinal de contas, ele tinha um guerreiro experiente na frente dele, um gigante, um filisteu, acostumado com batalhas. Davi estava acostumado com ovelhas. Davi estava acostumado com leão, com osso. Mas esse gigante filisteu estava acostumado com grandes batalhas. E ele era chamado para vencer, ele sempre venceu. E ele tenta fazer esse gigante do medo internamente de Davi levantar quando ele diz: você vem comigo com um pedaço de pau como se eu fosse um cachorro? E ele deixou muito claro: vem me enfrentar, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi tinha tudo para nesse momento desistir. Davi tinha tudo para nesse momento sair correndo. Às vezes acontece isso, você chega numa batalha e parece que a batalha cresce mais, parece que ela se enche mais contra você. Entenda que os gigantes da sua vida dirão muitas coisas para te amedrontar. As circunstâncias da vida mostrarão muitas coisas para você falar: agora acabou, é minha última batalha, eu não tenho condições de vencê-la. Os gigantes vão dizer que você não é capaz, que você não vai sair dessa situação, tanto o gigante interno quanto o gigante externo. Mas você deve acreditar nas palavras de um vitorioso. Você deve acreditar nas palavras de Deus, que vence todos os dias ao nosso favor. Assim como Davi não deu ouvidos, mas seja valente, corajoso, corajosa até o fim. Davi ignorou completamente essa frase do filisteu. Eu não sei se você consegue imaginar a cena. Eu já falei aqui algumas vezes, quando eu leio a palavra de Deus, eu tento me colocar no momento ali, naquilo que está acontecendo. Imagina um homem pequeno, franzino, acostumado a cuidar de ovelhas, acostumado a cuidar
de pastos, dar alimento para as ovelhas. Na mão um cajado só, na outra mão uma funda com 5 pedrinhas só. E diante dele tinha um homem enorme, grande, um gigante, com uma armadura, capacete, escudo, lança, espada. Você consegue imaginar essa cena? Como é que você estaria no lugar de Davi? Como é que você estaria no lugar de Davi? Davi se manteve até o fim. Davi não esmoreceu. Davi não esmoreceu. Então, seja corajosa. Seja corajoso até o fim. Amém? Penúltimo ponto. Posicionamento que você deve ter diante das lutas da vida. Lute ao lado de Deus. Não lute sozinho. Não vá para a batalha sozinha. Não. Lute ao lado de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu, Davi, esse menino franzino, esse que só tem um cajado, esse que só tem uma funda com 5 pedrinhas, só sei cuidar de ovelhas, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você, gigante, desafiou. Você não desafiou a mim. Entenda uma coisa, querido, quando as aflições vêm para a vida, quando os gigantes se levantam contra nós, ele não está simplesmente contra nós. Ele está contra o nosso Pai. Ele está contra aquele que está conosco. Entenda isso. O gigante não se levantou somente contra você. O gigante se levantou contra o seu Pai, o Senhor dos Exércitos. Você não está sozinha, você não está sozinho. Davi tinha consciência disso. Enquanto outras pessoas ficavam somente olhando para o tamanho do gigante, Davi sabia que Golias não era maior do que o seu Deus. Ei, não olhe para o tamanho dos problemas. Olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho dos gigantes. Olhe para o tamanho do seu Deus, que é Ele que vai lutar por você. É Ele que vai guerrear por você. Não existe gigante diante de Deus. Bom dia, Gabriel. Deus abençoe, querido. Sabe, só Ele é grande. Só Ele é soberano. Só Ele é Deus. Só Ele é Criador dos céus e da terra. Tenha Ele perto de você. O seu gigante é grande. Imagine o seu Deus. Imagine o nosso Senhor. Lute ao lado de Deus. Quando você enfrentar uma batalha, diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu enfrentarei você. E vencerei como das outras vezes. Afinal de contas, eu venci um leão. Eu venci um urso. Porque Deus estava comigo. Sabe, Deus não desistiu de você. E nunca vai desistir. Não importa o gigante que se levanta, não importa o desafio que você venha enfrentar. Deus nunca desistiu e nem desistirá de mim e de você. Lute ao lado de Deus. Ele está pronto para batalhar a sua batalha, para pelejar a sua peleja e para te fazer vencer nele, por ele e para ele, para que a glória dele seja manifestada nessa batalha. Diga para o grande problema o tamanho do seu grande Deus. Diga para o seu grande problema o tamanho do seu grande Deus. E por último, para finalizarmos esse devocional, lute com fé, se posicione com fé,
1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, disse Davi. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Queridos, todo mundo saberá que existe Deus na sua vida. Essa batalha é para revelar Deus na sua vida. Essa batalha é para engrandecer o nome do Senhor na sua vida. Lute com fé. Sabe, quem venceu aquele gigante não foi apenas uma funda e uma pedra, não. Foi a fé que Davi tinha em relação ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos. A maior arma que você tem para enfrentar os inimigos, a maior arma que você tem para enfrentar os gigantes da vida é a sua fé. É a sua fé. Entenda que esse último ponto desse devocional, que é esse posicionamento diante dos gigantes da vida, lute com fé. Eu vou repetir esse versículo, desse versículo, que são palavras de Davi. Esse homem franzino, esse homem que estava acostumado a cuidar de ovelhas, esse homem que só tinha na mão um cajado e na outra mão uma funda com 5 pedrinhas, esse homem disse para aquele gigante filisteu, para aquele homem muito maior do que ele, para aquele homem muito mais experiente do que ele, que tinha na mão uma espada, uma lança, um escudo. Davi disse para essa situação: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Querido, vira para o gigante da sua vida, vira para os problemas da sua vida e diga: hoje mesmo o Senhor me entregará esse desafio. Profetize. Ontem, eu não sei se você assistiu online, ontem eu preguei exatamente sobre isso na igreja. Eu falei que você é o seu maior profeta. Profetiza na sua vida: hoje mesmo eu vencerei essa batalha. Hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos. Foi o que Davi disse para aquele gigante: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e eu cortarei a sua cabeça hoje. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus na sua vida. Toda a terra saberá que há Deus na sua família. Toda a terra saberá que você é filho e filha de Deus. Entenda uma coisa: todos os gigantes que se levantam contra você, todas as batalhas que chegam diante de você, é para manifestar a glória de Deus e para as pessoas saberem quem é Deus na sua vida. Depois dessa batalha, a vida de Davi mudou. Depois desse enfrentamento, a vida de Davi mudou. Todos os seus problemas, todos os desafios e as demandas da sua vida, sabe para que é? Para você subir de nível. Para você subir de nível. Você sairá dessa batalha mais maduro, mais madura. Você sairá dessa batalha como você saiu de todas as outras. Lembra? Davi enfrentou um leão e matou. Davi enfrentou um urso e matou, pelo poder de Deus. Esse gigante não ia ser diferente. Esse gigante não ia ser diferente. As batalhas e as lutas da sua vida é para fazer você mudar de nível. Você já percebeu que quando as batalhas chegam, elas são às vezes, na maioria das vezes, maior do que as outras? Geralmente a batalha seguinte, ela é maior do que a anterior. Sabe por quê? Porque você subiu de nível. Você agora tem mais capacidade. Você agora tem mais experiência. Você agora tem mais maturidade para enfrentar esse novo desafio. Ei, quer subir de nível? Quer mudar de vida? Enfrente as batalhas com esses posicionamentos que vimos aqui hoje.
Sabe, eu gosto dessa expressão hoje mesmo. Hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos. Hoje. Davi foi a primeira pessoa a acreditar na sua vitória. Davi foi a pessoa que exercitou a sua fé diante do gigante. Sabe, querido, se você não crê na vitória, nem saia para guerrear. Se você não crê na sua vitória, quem que vai crer? Creia que hoje Deus entregará em suas mãos a vitória. Hoje, Deus entregará na minha mão e na sua mão a vitória. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Eu vou repetir. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não correu do seu gigante. Davi não transferiu esse problema para outra pessoa. Ele foi ao encontro do gigante. E eu te pergunto nessa manhã, qual é o seu gigante? Qual é o gigante que você vai enfrentar hoje? Qual é o gigante que você vai enfrentar durante esses dias? Qual é aquilo que você precisa enfrentar? Porque hoje, Deus entregará a vitória nas suas mãos. Hoje, Deus entregará a vitória nas suas mãos. Você vencerá através dos milagres, através da soberania de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Assim, Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Queridos, faça como Davi. Do jeito de Deus, da estratégia de Deus, da forma de Deus, você vai vencer. Depois da vitória, Davi nunca mais foi olhado do mesmo jeito. Depois da vitória, Davi já não era mais olhado como um simples pastor de ovelhas, não. Ele passou a ser respeitado. Ele foi promovido após a sua vitória. Ei, essa batalha é para te promover. Essa luta é para te fazer mudar de nível. Então, em frente. Entenda uma coisa, o seu gigante existe para te promover e não para te abater. O seu gigante existe para te promover e não para te abater. Para enfrentar os seus gigantes, traga na memória o que Deus já fez por você. Elimine tudo que é empecilho para a sua vida. Use as armas que você tem. Ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. Seja valente, corajoso, corajosa até o fim. Lute sempre do lado de Deus e lute com fé. Esse é o posicionamento que você precisa todos os dias para enfrentar os gigantes que se levantam contra você. Gigante, cada um tem o seu. Esse é o tema do nosso devocional. Lute com as armas que Deus já colocou na sua mão. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero que essa palavra, eu desejo do fundo do meu coração que ela seja vida para você. Que essa palavra continue ecoando no dia de hoje. Porque hoje o Senhor entregará a vitória em suas mãos. Hoje. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, para a gente continuar, né, a nossa vida. Hoje temos aí coisas para fazer, para realizar, vitórias que serão conquistadas hoje. Hoje. Vamos orar.
crendo nessa palavra. Que essa palavra possa verdadeiramente produzir frutos na nossa vida. Que essa palavra possa realmente fazer sentido para mim e para você. Tenha certeza de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Creia, creia. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Como é bom estar diante de Ti, que é o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde nenhuma batalha. Como é bom estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que está surgindo. Obrigado por esse novo momento que está surgindo na nossa vida. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos desperta para um novo dia. Enquanto estávamos dormindo, esse dia estava sendo preparado. Quando estávamos dormindo, esse dia estava sendo feito pelo Senhor com muito amor, com muita misericórdia. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esse momento. Pai, eu te agradeço por essa palavra de forma clara, objetiva, falou ao nosso coração. Que temos sim gigantes, cada um tem o seu gigante. Mas, dependendo do posicionamento que nos colocamos diante dele, seremos vencedores. Obrigado por nos ensinar, Senhor, de forma clara, objetiva, que devemos trazer na memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Devemos trazer na memória tudo aquilo que o Senhor já venceu em nós. Toda vez que entrarmos numa batalha, a nossa memória deve estar cheia do que o Senhor já fez, das vitórias que o Senhor já nos entregou. Porque o Senhor não muda. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus sobre nossas vidas. Por isso, Pai, sempre que formos enfrentar alguma coisa, que a nossa memória seja cheia daquilo que já vencemos no Senhor. Pai, que possamos eliminar tudo aquilo que venha nos atrapalhar, que possamos usar os recursos que temos, que possamos usar as armas que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Não vamos transferir essa luta para ninguém, essa luta é nossa, essa batalha é nossa, e o Senhor já nos capacitou para vencê-la, com os recursos que temos. Então, Pai, que possamos eliminar tudo aquilo que seja empecilho na nossa vida, e que possamos guerrear da forma correta, com as armas que nós temos. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar que devemos ignorar as vozes contrárias, aquelas pessoas que não acreditam na nossa vitória, que possamos ignorar os nossos sentimentos contrários, medo, aflição, preocupação, ansiedade, que possamos vencer os gigantes da vida, sabendo quem somos em Deus, porque somos exatamente aquilo que o Senhor diz que somos. Somos exatamente aquilo que o Senhor afirma, e somos Teus filhos amados. Por isso que possamos ignorar as vozes contrárias àquilo que os outros dizem, não interessa. O queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, através daquilo que o Senhor diz que somos. Possamos agarrar essa verdade, que possamos ser valentes, Senhor, até o fim. Ser corajoso, corajosas até o fim, crendo que a batalha já foi vencida em Cristo Jesus. Nos dê ânimo, coragem, força, que possamos lutar sempre ao seu lado. O Senhor é o Senhor dos Exércitos. Não queremos agir sozinho, não queremos fazer pela nossa vontade, não. Essa batalha será sempre junta com o Senhor, porque o Senhor é que luta as nossas lutas, peleja a nossa peleja e vence as nossas batalhas. Obrigado, Pai, por estar sempre do nosso lado. E devemos a cada luta lutar com fé, com esperança e com determinação, sabendo que a vitória já é certa em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra, Senhor. Eu te peço agora por aqueles que estão online comigo, abençoa cada um, abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, que eles são vitoriosos já, Senhor, por estarem aqui ouvindo a Tua palavra. Eles são vitoriosos. Que eles possam vencer a cada dia na Tua presença. Tira tudo aquilo que impede deles continuarem e avançarem. E cada gigante que se levantar na vida deles, Senhor, eles sejam capacitados com a Tua graça, com a Tua sabedoria e com as armas que o Senhor já os deu para vencer mais um gigante. A vitória é certa porque eles estão no Senhor.
Por isso, Pai, os abençoa, os guarda, os protege, os livra de todo mal. E que eles possam verdadeiramente, Pai, viver plenamente na Tua presença, vencendo a cada dia, na certeza que o Senhor está com eles. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que vão assistir essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam verdadeiramente saber que a vitória é certa, que o gigante que se levantou cairá pelo Teu poder, pela Tua graça sobre cada um de nós. Os abençoa, Pai. Os abençoa. Que esta palavra seja vida, seja bálsamo no coração deles. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por esta manhã que está iniciando. Fica conosco, nos faça viver realmente no centro da Tua vontade. E hoje, o Senhor dará vitória em nossas mãos. Obrigado, Pai, é no Teu nome, Senhor, que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa vos abençoar. Que esta palavra de hoje possa ser vida no seu coração. Que você verdadeiramente possa viver hoje, crendo que esse gigante, de repente, que se levantou, hoje, ele será entregue em tuas mãos. Gigante, cada um tem o seu. É o posicionamento, é a forma que enfrentamos que faz a diferença. Amém? Para você que chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Que esta palavra possa te abençoar. Ela vai ficar gravada aqui no meu perfil, depois ela vai para o YouTube. Que esta palavra seja vida, seja bálsamo no seu coração. Amém? E que você possa enfrentar hoje os desafios da vida, entendendo que hoje o Senhor entregará a vitória em suas mãos. Amém? Se Deus permitir, amanhã estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus, orando, intercedendo por cada um de nós. Vamos juntos, chama mais pessoas, compartilhe o meu perfil com mais pessoas, entra no canal do YouTube, se inscreva, compartilhe lá as mensagens, está tudo lá, inclusive a pregação de ontem, tá? Ela vai subir hoje para o meu canal, então passe lá, se inscreva e seja edificado, alimentado pela palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que vocês tenham um dia extraordinário na presença de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, é sempre bom estar aqui junto com vocês, caminhando junto com vocês. E amanhã, se Deus permitir, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui. Amém? Junto com vocês. Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.